Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar de um segundo assunto, né? Nosso segundo assunto desse bimestre é sobre quadro de distribuição. Nessa nossa aula de instalações elétricas, a gente vai aqui falar sobre como funciona, né? Qual o conceito, né? de um QD, né? A gente já ouviu falar, nós já até falamos sobre o QD, né, que é uma sigla, né, bastante usada. E mais, no segundo bimestre, né, a gente tinha que a prática da nossa aula de instalações seria montar um projeto elétrico, e aí a gente ia estudar bastante esse quadro de distribuição, né? Mas aí a pandemia não deixou, mas eu vou tentar aqui passar pelos nossos vídeos o máximo de informação possível, beleza? Bom, então a gente tem aqui, eu preparei um slide aqui para gente, que ele vai demonstrar aqui o que é um quadro de distribuição, né? O que é e como que ele funciona. São as duas coisas mais importantes que a gente vai ver. Na imagem à esquerda aqui, eu botei uma ilustração de um quadro de distribuição, que o que é um quadro? Primeiro, o quadro é o local da sua residência aonde você vai distribuir, olha aí, por isso o nome, né? Ele vai fazer a distribuição elétrica de toda a sua casa, dos seus cômodos, do seu banheiro, da sua cozinha, do seu quintal, enfim. Tudo vai partir dali, daquele ponto. Então, aquele ponto a gente chama de quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição, ele tem uma entrada e uma saída, né? Quem é a entrada? Vai ser a entrada de energia vindo da rua, fornecida pela concessionária, no nosso caso a Light. Então a Light vai entregar a energia a um determinado ponto. A partir desse ponto, o proprietário da casa vai se responsabilizar por dar continuidade à distribuição de energia dentro da casa. E aí esse quadro de distribuição é um local onde toda a distribuição de todos os pontos de tomadas e luz da sua casa vão todos se encontrar ali. E aí a gente vai ter ali pontos fundamentais, né? Que são os pontos, que são os componentes, você está vendo aí na imagem, né? Que a gente chama de disjuntores, aonde cada disjuntor desse corresponde a um circuito elétrico da sua casa. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é uma trilha, né, desse seu projeto, onde nessa trilha eu vou ter tantos pontos de tomada, tantos pontos de luz, e aí, com base nessa quantidade de pontos, né, que eu vou encontrar ali, eu fecho um circuito. Então, um exemplo simples. Vamos supor, eu tenho aqui na minha imagem 6 disjuntores. Tá vendo aí? 6 disjuntores. Vamos imaginar que eu desligue o primeiro disjuntor. Um exemplo. E aí, quando eu desligo o primeiro disjuntor, apaga somente o meu quintal e a minha cozinha. O que isso significa? Ele não só apaga as luzes desses dois locais, como também desabilita as tomadas. Um exemplo, tá? Então, significa que esse disjuntor é o circuito 1 do quintal e cozinha, onde ele desliga, né, as tomadas e os pontos de luz. Lembrando que a gente vai, claro, trabalhar isso aí, principalmente no segundo ano, que é como é que a gente calcula isso, né? Quantas tomadas podem existir em um circuito? Eu não sei, depende de uma série de coisas. Depende da quantidade de fio, depende da metragem de fio, depende do que você vai usar nessas tomadas, depende da área do cômodo, depende de uma série de coisas. Então, cada circuito desse equivale a uma sequência de pontos. Então, com base nesses circuitos, eu monto o meu quadro de distribuição. É claro, é muito importante, quem, obviamente, for começar a trabalhar com elétrica mesmo, né, na prática, você começar a fazer um pequeno estágio dentro da sua própria casa. Lembra? Você olha lá o seu quadro e você vai ver quais são. Você mesmo pode montar o seu projeto de quadro da sua casa.
qual é o circuito que desliga a minha sala? Né? Qual é? Aí você vai lá no seu quadro, desliga um a um, e aí você vai encontrar. Aí você bota uma etiqueta lá. Circuito 1, sala de estar, um exemplo. Né? Circuito 2, quartos, meu quarto e quarto do meu irmão. Então, é esse o processo de montagem desse quadro de entendimento e identificação. Eu não posso ter um quadro onde eu não tenho nada identificado. Por quê? Porque eu não vou saber quem é quem. Né? Quem faz o projeto de uma casa, de um circuito elétrico, enfim, muitas das vezes não é um morador. Sim, é a construtora, é um pedreiro, é um eletricista, que ele vai montar o projeto. Agora, quem vai morar lá não necessariamente precisa ser ele. Para quem mora, é de suma importância a identificação. Porque quem garante que quem vai morar ali conhece um pouco de elétrica, né? Não tem como saber. Então, o quadro é isso daí, né? A distribuição de toda a energia elétrica dentro da sua casa. E aí, a gente vai encontrar aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma canetinha para a gente ver. Não, tudo bem. Esse aqui é com o mouse, tá? Ó, eu tenho aqui o quadro, uma foto real do quadro, né? Um exemplo. Você percebe que eu tenho aqui, ó, fios, cores de fios. Lembra disso? Então, cada cor dessa aqui significa uma identificação. Quais são os fios, né, básicos de toda e qualquer energia elétrica? Fase, neutro e o terra, que são os fios que são entregues pela concessionária. E esses fios têm cores, né? Já falamos sobre isso já em outras aulas. Então aqui, ó, eu tenho uma coisa importantíssima, tá vendo esses parafusos aqui, essa parte metálica aqui? Isso daqui a gente chama de barramento, que é onde eu vou ali conectar todos os itens comuns a cada disjuntor. E daí vai. Eu peguei uma foto aqui meramente ilustrativa, tá? Mas é só para realmente você ver como é que um quadro pode ser um mínimo, ter um mínimo de organização. Esse daqui eu considero organizado, mas você obviamente deve encontrar quadros totalmente embaralhados, fios um em cima do outro, disjuntores soltos, com o risco de um encostar no outro, né? Cada disjuntor desse leva uma fase diferente. Se você encostar uma fase na outra, provavelmente esse quadro aí vai para o espaço, vai queimar, enfim, uma série de coisas pode acontecer. E aqui do lado direito eu tenho, não exatamente esse, mas um quadro mais simples, mas onde eu vou demonstrar para você aqui cada fio, né? O que cada fio desse vai representar. Então vamos lá, eu tenho aqui o fio vermelho, tá vendo? Ele subindo lá e chegando até o disjuntor. Todo e qualquer quadro de distribuição de suma importância e de obrigatoriedade o disjuntor geral. Quem é o disjuntor geral? É aquele que vai desligar e ligar todos os outros circuitos ao mesmo tempo. Então, quando acontece alguma coisa na sua casa, um pico de luz, enfim, tempestades de raio, aí o que você faz? Primeiro, ao invés de você sair desligando disjuntor por disjuntor, você desliga o disjuntor geral. Pronto, aí a sua casa está desligada, desconectada da rede elétrica da rua. Neste momento, você está, teoricamente, livre de toda e qualquer descarga elétrica. Porque a entrada de energia da rua, que vem do poste, ela não vai entrar para dentro da sua casa justamente porque você abriu o circuito, que foi o que você fez, desligou o disjuntor. Então, olha só o que o cabo vermelho faz. Ele vem, ele chega no disjuntor geral. O disjuntor geral, eu ligo ele, um exemplo, né? Liguei. Pum. Quando eu ligo, a corrente que está vindo, né? A fase, justamente de onde vem a corrente, do fase, né? Ele vem pelo disjuntor e começa a distribuir a minha fase para todos os outros disjuntores. Tá vendo aqui, ó? Leva para o circuito 1, para o circuito 2, 3 e 4. E aí, o que cada disjuntor desse vai fazer? Ele vai levar esta fase para algum ponto da minha casa. Vamos imaginar que esse primeiro disjuntor seja o da sala. Então, ele vai levar este cabo e distribuir por todas as tomadas da minha sala. O outro é o do chuveiro. Então, ele vai levar esta fase lá para a entrada do chuveiro elétrico.
Outro, ele vai levar esta fase lá para o quintal e para a cozinha, para a área de serviço da minha casa, por exemplo. E assim vai. Então, é assim que funciona um quadro de distribuição. E aí vem os nomes técnicos, né? Olha só, ele chama de jumper. Jumper é o quê? É toda essa permuta aqui que a gente chama também, né? Que é a ligação entre todos os disjuntores. É onde eu vou ligar as fases todas. Lembrando que já falamos sobre isso, né? Vou repetir, se a sua casa ela é somente de 127 volts, significa que ela é monofásica. Eu só posso trabalhar com uma fase. E essa fase, ela vai sendo distribuída. Será que ela vai diminuir a tensão? Não, fique tranquilo. O 127 é um valor único, ramificado para toda a sua casa. A gente tem aqui os barramentos, né? Já falei sobre isso. Olha aqui, o barramento está aqui ilustrado no circuito e ele aqui na realidade, tá vendo? Com parafusos, onde eu vou fazer ali rosquear, digamos, cada cabo desse. Eu tenho aqui o terminal de disjuntores, que a gente já acabou de falar, e eu tenho aqui o terminal do neutro. Se você não lembra, vou lembrar, para poder fazer as tomadas da minha casa funcionar, eu preciso de no mínimo 2 fios, a fase e o neutro. Se eu estou levando a fase através de 2 disjuntores, junto com ela vai ter que ir um neutro para poder fazer a ligação das tomadas. É trabalhoso isso? Muito, bastante até, mas é assim que funciona toda a ligação elétrica da sua casa. Dever de casa. O que você pode fazer aí? Você vai procurar o quadro de distribuição da sua casa. Onde ele fica? Ele fica em algum lugar da tua casa. Pode ser dentro ou pode ser fora. Normalmente, a grande maioria das residências, o quadro fica dentro da sua casa. Se for uma casa ampla, de acordo com a metragem dela, né, quantos metros quadrados, com a área dela, esse quadro ele tende a ficar em um raio centralizado, num local centralizado da sua casa. Ou no corredor central, ou próximo à cozinha, enfim, em pontos onde ele possa cobrir toda a área dessa tua casa. Tá? Então, procura saber aonde está esse quadro de distribuição da tua casa, tira uma foto dele, abre a tampinha, se tiver tampa, é importante que tenha tampa, porque muitos não têm, abre a tampa do quadro e, pum, tira uma foto. E analisa esse seu quadro. Esse seu quadro está certo? Você acha que ele está bem organizado? Tem algum fio desencapado nesse cabo? Tem algum cabo derretido? Tem cabos entrelaçados? Tem algum cabo corroído? E está sujo? Enfim, são detalhes que são importantes para quando você começar a trabalhar, você vai entender bem como é que funciona o quadro de distribuição. Beleza? Então, tudo sobre quadro, a gente vê aí na próxima aula com alguns cálculos, tá? Mas isso aí é para a aula que vem. Os amigos, mais uma vez, aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.